Sim, senhor Joaquim. Cacô Felipe é o meu mediador. Que absurdo. Cacô Felipe é o mediador entre Deus e os homens hoje. E está a resposta para a sua pergunta. Minha resposta é sim. Mas, senhor Joaquim, quero voltar aqui atrás, quando o senhor estava falando algumas coisas. E o senhor disse aí que não há mais profeta hoje, não precisamos de profeta hoje, não existe mais profeta hoje. Eu quero perguntar, quem foi o último profeta, senhor Joaquim? A lei e os profetas duraram até João. Então, o último profeta foi João? João Batista, sim. Jesus não foi um profeta? Jesus foi tudo. Ele foi tudo. Ele Não, veio mas, para senhor cumprir. Joaquim, senhor Ele Joaquim, senhor veio Joaquim, tem para muitas cumprir pessoas... Não, todos senhor os Joaquim, ofícios. o senhor não pode atrapalhar meu tempo. A resposta sua tem que ser direta. Eu perguntei, Ok. quem foi o último profeta? O senhor disse que João. a lei e os O profetas próprio... duraram até João. Eu Isso. perguntei, foi João Batista? O senhor disse sim. Agora eu estou perguntando, Jesus foi um profeta ou não? Jesus é tudo. Ele é tudo. Ele é Então, profeta, ele é então sacerdote. o senhor está de acordo? Ele é Senhor Joaquim, então só profeta, ele é responde sacerdote. diretamente e Okay. aí o senhor deixa eu continuar. Eu não faço isso com o senhor. Então, se Jesus foi um profeta, como que João foi o último profeta? Se Jesus está depois de João Batista, está vendo aqui o abuso de linguagem que o senhor está falando? O senhor disse que João foi o último profeta, de acordo Mateus capítulo 11, de acordo Lucas 16. Mas o senhor está confirmando que Jesus também era um profeta. Ora, Jesus está depois de João Batista. Como que João Batista é o último? Agora, em Lucas 11:49, Jesus diz, enviarei-vos profetas. E o senhor disse que João Batista foi o último. E em Mateus 23, versículo 34 e 35, Jesus Cristo diz, eis que envio-vos profetas, e vocês matarão alguns, prenderão outros, perseguirão outros. Está vendo? E Jesus disse em Mateus 10:41, aquele que recebe um profeta, na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Senhor Joaquim, de qual profeta Jesus falava em Mateus 10:41? Era de João Batista ou era dele mesmo? O senhor pode responder. Qual é a pergunta? Em Mateus 10:41, quando Jesus disse, aquele que recebe um profeta, na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Você De sabe qual o que profeta significa a Jesus palavra? estava falando? Era de É João simples. Batista ou era dele mesmo? Qualquer mensageiro de Deus... Senhor Joaquim, respondendo. Mateus 10:41, Jesus falava de João Batista ou dele, Jesus? Tinham que receber João Batista ou tinham que receber Jesus? Qualquer pessoa que leva o evangelho, O a senhor não quer mensagem do responder. evangelho, De é um acordo com profeta Mateus de Deus. 10:41, Jesus disse, aquele que recebe um profeta, na qualidade de profeta, recebe, era presente, recebe. Aquele que recebia Jesus, na qualidade de profeta, receberia galardão de profeta. Agora eu quero dizer outra coisa. Em Mateus capítulo 13, versículo 57, diz que Jesus era um profeta. Mas o senhor está aqui para dizer que João Batista foi o último profeta. Em Mateus capítulo 21, versículo 11, diz que Jesus era um profeta. Se o senhor quiser, eu leio a referência aqui. Ou então dou a oportunidade para o senhor ler. Mateus 21, versículo 46, diz que Jesus era um profeta. Marcos 7, versículo 16, diz que Jesus era um profeta. Se o senhor quiser que eu leia, é só pedir. Marcos capítulo 7, versículo 39, diz que Jesus era um profeta. Lucas capítulo 13, versículo 33, diz que Jesus era um profeta. Lucas 24:19, diz que Jesus era um profeta. João 4:19, a mulher samaritana o reconhece como um profeta. João 6:14, também diz que Jesus era um profeta. João 7:40 diz que Jesus era um profeta. João 7:52 diz que Jesus era um profeta. E o senhor está aqui para afirmar diante de todos que João Batista foi o último profeta. João, capítulo 9, versículo 17, diz que Jesus é um profeta. E Atos, capítulo 3, versículo 22, e Atos, capítulo 7, versículo 37, é dito que aquele homem que os judeus haviam crucificado, o Jesus de Nazaré, era o profeta da qual havia falado Moisés em Deuteronômio 18:18, dizendo, e o Senhor Deus levantará dentre vós um profeta semelhante a mim. Bem, eu pergunto, onde é que fica agora o Lucas 16:16, senhor Joaquim? Lucas 16:16, Jesus estava a falar dos profetas da lei. A lei e os profetas duraram até João. Agora, Jesus era um profeta. E Jesus Cristo prometeu enviar profetas para a terra. Agora eu quero ir adiante. Senhor Joaquim, eu quero lhe perguntar uma coisa. Quando Deus foi libertar o povo de Israel do Egito, ele enviou um livro ou ele enviou um profeta chamado Moisés?
Ele enviou um homem chamado Moisés, o Um libertador. profeta. Que é O um senhor não tipo está de de Cristo. acordo que Moisés era um profeta? Sim, plenamente. Sim, um profeta. Quando Moisés morreu lá no deserto, Deus deu para eles livros para eles seguir ou deu a eles um profeta chamado Josué? Deu um profeta, deu um homem lá, Quando Deus falava com o povo de líder. Israel para eles não serem deportados, Deus deu a eles um livro ou um profeta chamado Jeremias? Deu líderes, profetas. Não, deu um profeta sobre a Babilônia, Profetas. Jeremias, um profeta lá. Profetas. Agora, profetas. quando foi cumprir as profecias, por exemplo, de Malaquias capítulo 3 e de Isaías 40, versículo 3, que era preparar o caminho do Senhor, Deus enviou-lhes um livro ou um profeta? Chamado João Batista. Profetas. Quando Deus veio redimir a humanidade, ele enviou o quê? Não foi um profeta chamado Jesus de Nazaré? Sim. Para salvar as nações, os gentios, para que a salvação chegasse aos gentios, Deus enviou-lhes um livro ou ele enviou um profeta chamado Paulo? Enviou um profeta chamado Paulo, o apóstolo. Mas agora há pouco o senhor disse que João Batista era o último profeta. E para derrubar o catolicismo, para derrubar a Igreja Católica, em 1520, em 1385, Deus enviou John Wycliffe. Em 1415, Deus enviou John Hus. Em 1520, Deus enviou um profeta chamado Martinho Lutero. E hoje o senhor só é batista graças ao profeta Martinho Lutero, que derrubou a Igreja Católica em 1520. Agora, em cada tempo, Deus enviou um profeta. Mas hoje o senhor está aqui para dizer que a humanidade não precisa de um profeta.